A associação entre o pensamento político socialista, especialmente no Brasil, e a filosofia social da Igreja Católica encontra inquestionável respaldo histórico e ideológico. Ambos compartilham princípios de exaltação da solidariedade coletiva, da crítica à acumulação de riqueza e da defesa de um papel ativo do Estado na promoção da justiça social. As encíclicas Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, e a Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, de 2009, que tratam da filosofia social da Igreja Católica, defendem a dignidade humana, a justiça social e uma economia subordinada à moral. Num país desigual como o Brasil, ser rico, tiro não, é pecado. As ideias católicas de justiça social foram habilmente incorporadas ao discurso da política progressista no Brasil, sempre sob o manto sedutor do bem maior comum. Essa convergência entre fé e ideologia política revela a verdadeira natureza moralista das políticas redistributivas. Travestidas de neutralidade técnica sob a justificativa de igualdade isonômica, elas carregam em seu núcleo juízos ético-religiosos que desprezam a liberdade econômica, deslegitimam as conquistas individuais, condenam as justas desigualdades e tratam a propriedade privada não como um direito natural, mas como uma concessão condicionada à culpa social. Trata-se, em essência, de um projeto de engenharia moral disfarçado de justiça. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. O discurso socialista expõe a contradição entre os princípios de uma sociedade livre e os fundamentos moralistas católicos usados para justificar o aumento de impostos, o controle estatal e a culpabilização dos bem-sucedidos. Ou seja, nós estamos num mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Ao longo do tempo, a moral católica, com sua exaltação do desapego material, da pobreza virtuosa e da desconfiança em relação à riqueza, passou a ser instrumentalizada por indivíduos que, sob a máscara da justiça social, ocultam sentimentos menos nobres. Invejosos diante do sucesso alheio no capitalismo, ressentidos por sua própria condição nesse sistema, e psicopatas, como o dissocial ou o grandioso patológico, que, com falta de empatia, ignoram normas sociais e se colocam como salvadores da humanidade com papel de redentores para, por trás do discurso messiânico, promoverem o desprezo pelos direitos individuais e a ânsia de subjugar o mérito à culpa, a liberdade à coerção. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Não querem igualdade, querem controle. Desde o mais puro ignorante até o mais dissimulado sociopata, todos encontram nessa moral um pretexto conveniente para atacar a propriedade privada e justificar políticas de espoliação. O discurso moralizado contra os ricos, comumente, não é apenas pura ignorância, mas rancor travestido de virtude. Considere a parábola do espelho embaçado. Em um reino distante, onde cada aldeão possuía um espelho encantado que refletia suas verdadeiras intenções, havia um grupo que não suportava o brilho dos espelhos dos que prosperavam melhor, com seus desiguais interesses, esforços, engenhos, circunstâncias, oportunidades, sortes e azares. Seus próprios espelhos, opacos e turvos, não refletiam virtude, mas sombras de inveja, orgulho e ressentimento. Um dia, um desses aldeões, Valentinho, o dissocial, subiu numa pedra no centro da vila e bradou: "A riqueza é um pecado.
O ouro dos prósperos é manchado pelo egoísmo. A virtude está em abrir mão de tudo. Ao seu lado, surgiu Capanga, o grandioso patológico, com voz solene: eu sou a voz dos pobres. Devemos tomar o que os ricos acumulam e repartir como manda a justiça divina. Muitos aplaudiram, convencidos de que estavam ouvindo santos. Mas um velho ancião, que havia lido os espelhos por décadas, cochichou: não se enganem. Não é santidade, é sede de controle. Não é caridade, é ciúme, inveja e ressentimento. Não querem igualdade, querem domínio e o prejuízo dos que invejam. Com o tempo, os espelhos começaram a quebrar, pois quem os usava para julgar os outros esquecia de olhar para si. E quando tudo se cobriu de neblina moral, os que pregavam contra a riqueza tornaram-se os novos senhores, ainda mais gananciosos e cruéis que os antigos. E o povo aprendeu, tarde demais, que o discurso contra o ouro pode esconder almas cobiçadoras, e que até a moral pode ser usada como arma por quem deseja apenas o trono. Tudo está interligado, como numa imensa teia de aranha. No centro, repousa a religião, não como fé, mas como instrumento de controle. Ao seu redor, entrelaçam-se os fios dos dogmas e costumes católicos, a demonização da riqueza, do mérito e do sucesso, a glorificação da pobreza como virtude, a ineficiência e a corrupção justificadas pela compaixão e a perpetuação de uma escravidão disfarçada, mantidas, ora pela compra de votos, ora pela censura das ideias. Uma armadilha moral onde os fracos são domesticados, os fortes são culpados e os tecelões da teia, intocáveis. A palavra persona, usada pelo psicólogo Carl Gustav Jung, tem origem no latim e designava, originalmente, a máscara usada pelos atores no teatro romano. Carl Jung adotou o termo persona para descrever o aspecto da psique que representa o papel social que o indivíduo desempenha no mundo, ou seja, a máscara usada para interagir com os outros. A persona representa uma adaptação funcional ao meio social, necessária, porém, às vezes, perigosa, quando confundida com o eu autêntico muito diverso. No caso do socialista católico, sua persona é a da caridade, da compaixão, da humildade evangélica, do preocupado com o bem maior comum. Meu irmão, bota a mão na cabeça. Só uma de cada 4 crianças fizeram 3 refeições hoje. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, né? Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Atrás da máscara, a persona moldada para agradar, se adaptar e parecer virtuoso, está o que Carl Gustav Jung chamou de sombra, o lado oculto da personalidade, composto por tudo aquilo que foi reprimido, negado, rejeitado e jamais integrado à consciência. É o porão moral do ser humano. No caso do socialista, essa sombra, comumente, é feita de ressentimento, da inveja do que não teve, da raiva por aquilo que o mundo não lhe deu. Sua frustração pessoal é recoberta por um discurso de justiça e empatia, mas no fundo, o que o move não é compaixão, é desejo de punição. Desejo de impor sofrimento aos que estão ou têm o que ele gostaria de ter ou onde gostaria de estar. Ele não quer igualdade, quer revanche. Sua moral pública é apenas uma cortina para o ajuste de contas íntimo com o próprio fracasso não racionalizado e não superado. Para Carl Gustav Jung, há pessoas que projetam em outros o que não aceitam em si. O socialista, comumente de motivação católica, consciente ou não, projeta nos ricos a sua própria sombra, aquilo que teme encarar em si mesmo. Sua luta não é, de fato, contra a riqueza, mas contra o vazio existencial que ela expõe dentro dele. Ao ver alguém prosperar, ele não enxerga apenas um indivíduo bem-sucedido, mas um espelho incômodo que reflete suas frustrações, sua impotência e seu ressentimento não resolvido. Por isso, ataca não a desigualdade, mas o símbolo daquilo que ele não conquistou e que, no fundo, sabe não merecer. Sua cruzada por justiça é apenas uma forma sofisticada de vingança. Aí é que vem o arcabouço, a narrativa que lhe permite defender o indefensável e olhar para o espelho e falar:
estou fazendo isso por uma causa maior. Para ele se enganar, ele precisa se enganar. E como que ele faz isso? Essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma o injustificável. A sombra, quando não é reconhecida, domina. É aquele que se diz servo do bem, mas age como um servo do mal, e deseja convencer outros de que sua fúria é santa. A verdadeira justiça não nasce da inveja, nem da culpa, nem da raiva travestida de compaixão. Ela nasce do reconhecimento da própria sombra, do domínio sobre si mesmo, da honestidade intelectual que liberta, não do ódio que confisca. Eduardo, eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Ele fala com ternura, promete justiça, evoca o nome de Deus com a voz de quem chora pelos pobres. Mas por trás de cada palavra piedosa, há uma sombra que grita em silêncio. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. A máscara é bela. Chama-se compaixão. Chama-se justiça social. Chama-se caridade. Mas é só a persona, a máscara do personagem que é interpretado para se vingar do mundo que o feriu. A minha relação com os empresários, naquela época, era praticamente inexistente. E o que podia existir era de certa desconfiança, porque eu não tinha origem. Eu não venho do patriciado gaúcho, e nem era de uma das famílias ricas, né? Eu tenho origem italiana, mas de uma colonização para trabalhar nas lavouras de café. E os Brizolas têm essa origem, gente humilde, gente modesta, de modo que, ao iniciar a minha vida política, ele é filho de quem? Ele é sobrinho de quem? De que família? De onde é? Ninguém sabia quem eram os Brizolas. O meu vínculo se estabeleceu com certa credibilidade, né, para o patriciado gaúcho e para a burguesia gaúcha, entendeu? Famílias ricas, as classes dirigentes e dominantes ali. Depois, com o meu ingresso na escola de engenharia. Depois, com a minha ascensão à Assembleia. Eu fui construindo. Depois, pelo meu casamento. Casei com a irmã do João Goulart. O que foi rejeitado pode voltar em forma de sombra. A dor não tratada pode virar raiva e ressentimento. A inveja escondida pode virar política pública. A culpa pode se disfarçar de cruz e o ódio pode vestir a batina da moralidade. Não há um problema de confronto entre capitalismo e socialismo. A rigor, nesta quadra da vida brasileira, o que há é uma classe dirigente arrogante, pré-conceituosa, uma classe dirigente egoísta. O socialista não odeia os ricos, odeia o que a riqueza desperta dentro dele. O sentimento de inferioridade, o desejo não realizado, o fracasso não superado. Diante do sucesso alheio, seu ressentimento fermenta, e ele passa a projetar no outro a culpa pela própria frustração íntima. Daí nasce o discurso travestido de justiça, que na verdade é desejo de vingança, não contra a injustiça, mas contra a dor de ser confrontado com aquilo que sofreu ou aquilo que não é, não tem ou não conseguiu ser. A sombra, quando ignorada, toma o controle de forma inconsciente. O que começa como fé termina como ressentimento. O que nasce da compaixão morre na vingança. E aquele que diz lutar pelo bem, torna-se refém do próprio mal. Já passou muito tempo dos socialistas do Brasil católico reconhecerem uma verdade inescapável, a de que o colapso do capitalismo, o sistema baseado no respeito ao mérito individual, na propriedade privada e na liberdade de mercado, não traria redenção, mas sim a ruína civilizatória. E por que isso não ocorre? O cristianismo promovido pela Igreja Católica, guiado pelo desejo de dominar a natureza humana, elevou a renúncia de si mesmo à condição de virtude indispensável à salvação espiritual. A submissão ao sofrimento, físico ou moral, foi idealizada como caminho de elevação. E assim,
Muitos, ao perceberem os benefícios de serem conduzidos, passaram a explorar essa servidão voluntária, essa corrupção cultural. O mesmo fizeram políticos e influenciadores que aprenderam a lucrar com a obediência cega e a culpa institucionalizada. A persistência de indivíduos que ainda se apegam à ilusão de um paraíso terreno coletivista, moldado à imagem do paraíso celestial católico, revela não apenas cegueira literal ou simbólica, mas, também, recusa deliberada à honestidade intelectual, à introspecção moral e covardia a um enfrentamento dos próprios conflitos psíquicos. Friedrich Nietzsche, ao analisar o cristianismo, enxergou algo tão profundo quanto perturbador. Para ele, o cristão típico não se aproximava da fé por força, mas por fraqueza. É o medo da vida, o ressentimento contra os fortes, o desconforto com a própria mediocridade, que leva o homem comum a se refugiar na promessa de um paraíso, não como recompensa pela grandeza, mas como consolo para um sentimento de inferioridade, de fraqueza. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Nietzsche via, no cristianismo, um culto à fraqueza disfarçado de virtude. O orgulho foi transformado em pecado. A ambição virou soberba. A coragem deu lugar à obediência. E o ressentimento, esse veneno da alma, passou a ser canalizado contra tudo que é elevado, distinto e livre. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.